E Deus tocou também o meu coração para falar também sobre um exemplo de mulher, também pouca comentada, pouca falada. Pensei, a princípio, Maria, um exemplo de humildade, de graça. Pensei também Maria Madalena, que foi um exemplo de superação, aquela mulher dos 7 demônios. Pensei na Ana, mulher de oração. Mulher samaritana, exemplo de superação e também de transformação. Mas Deus tocou meu coração para falar um pouco sobre uma mulher cujo nome significa abelha. Será que alguma mulher aqui se arriscaria em dizer quem seria esta mulher, cujo nome significa abelha? Débora, eu tenho uma sobrinha que chama Débora. Abelha. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre Débora. O nosso Deus é um Deus que desperta e que deseja despertar Déboras no meio do seu povo, na igreja, na sociedade. Como nosso país está precisando de Déboras. Mulheres que sabem quando usar o mel e também quando usar o seu ferrão contra o mal, contra o pecado. Vamos ler o texto lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Juízes capítulo 4, começando com os versículos de 4. Vamos ler os versículos de 4 a 9, tá bem? Depois os irmãos podem ler o capítulo todo até se desejarem. Débora e Baraque livram-nos. Débora profetiza com S, porque no português pode se escrever com Z também. Mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Efraim subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, comigo não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porque não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Até aqui. Nós já oramos, já pedimos a direção de Deus para todo esse culto. E minhas palavras, como sempre, breves, mas sobre esse tema importante para o Dia das Mulheres. Deus desperta e quer despertar Déboras no meio do seu povo. E como esta semana é a Semana das Mulheres, eu gostaria de tecer, então, alguns elogios a Déboras, extensivo a todas as mulheres aqui nesta noite. Quem foi Débora? Débora foi a única mulher a ocupar um cargo político, profético, no meio do povo de Deus. Porque a Bíblia é um livro patriarcal, onde Deus usa homens, profetas, juízes. Mas de repente, quando ele precisa de um braço forte, de uma mão forte, de uma voz forte, ele levanta uma mulher, Débora.
E ela foi usada por Deus para montar um poderoso exército e enfrentar o exército de Canaã, que era o exército do rei Jabim, um exército que possuía 600 carros de ferro, que hoje corresponderiam carros blindados, né? E ela conseguiu libertar o povo de Deus do jugo dos cananeus e deu liberdade para o povo. Por isso, Débora sempre vai merecer os nossos elogios. E eu gostaria, então, de rasgar um pouquinho a seda santa e tecer alguns elogios às nossas Déboras e a essa Débora da Bíblia. O primeiro elogio que eu faria a Débora seria pelo seu papel de juíza. Juíza. O texto começa assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, era uma juíza. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Portanto, ela era uma excelente juíza, uma excelente conselheira em Israel. E todas as vezes que Deus precisou de um libertador para libertar o seu povo, o que ele fez? Ele levantava um juiz. Moisés foi juiz. O legislador usou Moisés para tirar o povo do Egito, da opressão do Egito. Deus usou Gideão como juiz para libertar o povo da opressão dos midianitas. Deus usou Sansão como juiz para libertar o seu povo. Sempre juízes. Samuel, juiz. Mas desta vez Deus quebrou todos os paradigmas e levantou uma mulher, pulso forte, mão forte, para libertar o seu povo do jugo dos cananeus. Como o Brasil está precisando de Déboras. Mulheres de mão forte, de voz forte, usadas por Deus nas mãos de Deus. Quem não se lembra desta mulher que eu coloquei aqui como exemplo? Quem não se lembra desta frase que viralizou pelas redes sociais no Brasil? Eu queria que somente as mulheres, somente as mulheres lessem aquela frase ali, juntas. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Imagina se essa moda pega. Não é? O Beto começa a conversar com a Marilda assim, ela... Se você começar nesse tom comigo, Beto, nós vamos ter problemas. Né? Interessante que depois que o juiz Sérgio Moro se tornou ministro, o povo brasileiro ficou se sentindo meio que órfão, né? E agora? Quem irá nos defender? Chapulim colorado. Porque hoje só tem chapulins. Né? Hoje nós estamos debaixo de uma opressão dos 3 poderes, até do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos precisando de um juiz libertador. Quem irá nos defender? E aí Deus, para julgar um dos maiores corruptos da história do país, ele usou uma mulher. E quando aquele cidadão, né, aquele condenado, soube que ele seria julgado por uma juíza, ele disse: para mim vai ser fácil, vai ser tudo cor de rosa-choque. Mulher sensível. Então, quando ele chega para o tribunal, ele já começa a sobrepor. Ela disse: opa, se começar nesse tom comigo, nós vamos ter problema. E que essa moda não pegue em casa. E ela não aceitou o tom daquele homem, de um condenado, um tom de vitimismo, um tom de hipocrisia, um tom de psicopatia. Ela disse: eu não vou me intimidar, não, vamos ter problemas. Ela soube usar o mel de Débora, mas ela soube usar o ferrão
para ferroar o escorpião. Mais 12 anos. E confisca os bens. Ah, como o Brasil precisa de Déboras. E preparando essa mensagem, eu fiquei pensando um pouquinho na história do povo brasileiro. Né? O povo do Egito ficou 430 anos debaixo da opressão do faraó. Né? E nós, brasileiros, já somos de um país de mais de 500 anos. E a opressão continua, parece que nós nascemos debaixo de uma opressão. Tiradentes tentou resolver isso, mas não deu certo. E depois outros homens, vocês que gostam de histórias, não conseguiram. Mas Deus, Ele tem planos de levantar homens, mas também mulheres, que tenham punhos fortes, vozes fortes, que sejam conselheiros exemplares, ao ponto das pessoas correrem para aquela palmeira, porque debaixo daquela palmeira tinha uma juíza imparcial, tinha uma juíza que fazia justiça, tinha uma juíza temente a Deus, tinha uma juíza que era um instrumento de Deus para fazer justiça. Como nós precisamos de Déboras, mulheres, que sabem o momento de usar o mel, mas o momento também de ferroar o mal, o pecado. Nossa primeira homenagem a Débora é pelo seu papel de juíza. Nossa segunda homenagem, o nosso segundo elogio a Débora, talvez para sua surpresa, foi pelo seu papel de militar. Talvez para sua surpresa, mas Débora foi uma militar. Para ser usada por Deus, ela teve que se ingressar no exército de Israel, nas forças armadas de Israel. Débora foi uma grande estrategista de guerra. Foi ela quem montou todo o aparato, foi ela quem montou o seu exército, foi ela quem deu as coordenadas, foi ela que montou o plano de ataque, foi ela que foi usada por Deus para poder ganhar essa batalha. Mas será que ela tinha capacidade para isso? Ninguém melhor do que o esposo dela para dar essa opinião. A Bíblia diz aqui, Débora profetiza, mulher de Lapidote. E Lapidote não era um lugar, Lapidote era o nome do seu esposo. E ele aparece aqui na história silenciosamente. Ele não diz nada, ele não escreve nada. Mas ele compreende o chamado da sua esposa, ele respeita a vocação da sua esposa, ele apoia o chamado da sua esposa, porque ele sabia que aquela batalha, a vitória daquela batalha estaria nas mãos da sua esposa. Ele não se opôs. E aí eu perguntaria aos maridos, né? Será que vocês se oporiam se as esposas de vocês chegasse um dia para vocês e dissesse, olha, eu vou ingressar nas Forças Armadas. Eu vou ser soldado. Qual seria a reação de vocês, hein? Talvez até um marido aqui pudesse dar essa opinião para a gente. Né? Talvez pudesse até usar aqui o exemplo do esposo da líder do Ministério de Mulheres. Imagina se a Denise chegasse para você, Cabral, e dissesse, meu marido, eu estou encerrando a minha carreira lá na empresa, na Sartec. Tá bem, mas o que é que você pretende fazer? Eu agora vou ser militar. Vou ingressar nas Forças Armadas. Como você reagiria? Né? Eu tenho a impressão de que Débora foi sábia. Ela deve ter chegado para o seu marido e dito, olha, Deus me deu uma vocação. Deus me deu um chamado. Eu agora vou comandar homens. Eu vou dar ordem para homens. Eu vou governar homens. Eu faço isso lá fora, eu vou começar a fazer aqui dentro. Aí o Baraque falou, vai em paz. Não é verdade? Deixa o mel aqui dentro de casa, mas vai usar os seus ferrões contra os seus inimigos e adversários. Inimigos e adversários do povo de Deus.
Mulher virtuosa é como Débora, é como abelhas. Sabe quando usar o mel, né? Não é assim a ideia? Pega lá os seus filhinhos, passa o melzinho na cabeça deles, né? Tem aquela palavra adocicada para o marido quando chega estressado em casa, né? Recebe o melzinho. É assim, não é? Que as mulheres aqui fazem? O melzinho dentro de casa, né? Todas falam amém, amém. Né? O mel é dentro de casa. Mas a abelha sabe a hora de usar o ferrão. E às vezes eu fico impressionado com essas mulheres que sofrem violência, que são vítimas de violência. Eu não consigo entender como é que essas mulheres sofrem tanto, apanham tanto, em pleno século XXI. Será que essas mulheres não descobriram que elas têm o poder do ferrão? Tem. Mas elas ainda não acordaram. Pegam os maridos tão difíceis e ficam pondo mel na boquinha desses homens. São marimbondos. Né? Mas a mulher virtuosa é aquela que sabe do seu valor. Sabe do seu papel. Ela sabe a hora de usar o mel. Mas sabe a hora de usar o ferrão. Contra o mal, contra o pecado. Contra os inimigos que querem invadir o seu ninho, a sua casa. Para prejudicar a sua família. Aqui não. Aqui é ferrão. A minha colmeia está protegida. Mas eu tenho mel aqui para minha casa. Ela foi uma militar, né? Estrategista de guerra. Né? Está aqui o meu elogio para ela e para as mulheres também aqui da igreja. O meu terceiro elogio para Débora agora foi como companheira. Um exemplo de companheirismo. Vejam, irmãos, como ela foi companheira do Baraque. Primeiro ela dá uma ordem aqui, né? Vamos chamar Baraque. Quem era o Baraque? O Baraque era o comandante do exército. E o Baraque obedeceu. Imediatamente atendeu o chamado de Débora. Sim, senhora. Aqui. E Débora disse, olha, nós vamos montar uma estratégia de guerra com 10.000 soldados. E ele foi e obedeceu as ordens de Débora. Quando já estava tudo pronto para aquela batalha, tudo pronto, no momento decisivo, ele fez um pedido, não foi nem um pedido, foi uma exigência. Nos versículos 8 e 9, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu, certamente, eu vou com você. Os verdadeiros amigos não abandonam o outro nos momentos de guerra, nos momentos de batalhas, nas horas decisivas. Salomão disse que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. E Jesus disse, olha, ninguém tem amor maior que esse do que dar a vida em favor dos seus amigos. Mas o que foi que ele viu de tão especial em Débora? Ele viu lealdade, ele viu fidelidade, companheirismo. Ele viu nela unção de Deus. São virtudes importantes que a mulher de Deus ela deve cultivar. A Denise veio, leu na versão de Pedro, né? Já uma versão mais atualizada. Depois veio a Deia e já leu a tradução no original, falando sobre adereços, cabelos frisados. Né? Realmente a mulher moderna não vai entender muito isso, né? Mas, enfim, tanto o adereço, cabelo frisado, como a tradução da Denise, o sentido é o mesmo. É não supervalorizar a estética externa mais do que a estética interior. É isso que Pedro queria dizer. A estética externa é importante. Mas como está a estética interior? E o Baraque, quando olhou para aquela mulher, ele viu o interior dela, ele fez uma leitura no interior dela e disse, olha, se você não for comigo, eu não vou para essa batalha. Na verdade,
Baraque viu nela exatamente o que Ruth viu em Noemi. Onde quer que tu fores, irei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus, o Deus que está com você, é o meu Deus. Eu quero esse Deus para a minha vida. Faraó viu Deus em José. Os filisteus viram Deus no Isaque. Agora nós sabemos que o Senhor é contigo. E o Baraque viu Deus na vida de Débora e disse: você precisa ir comigo nessa batalha. Porque eu quero que esse Deus que está com você esteja presente também conosco nesta batalha que nós vamos empreender. Companheirismo. O exemplo de companheirismo. E finalmente, meu último elogio aqui para Débora, nós podíamos citar tantos outros, é sobre o seu papel de profetisa. Qual é o papel de um profeta ou de uma profetisa? Receber as revelações de Deus antecipadamente e depois passar essas revelações. Profetizar essas revelações. Este é o papel do profeta e da profetisa. E Débora era uma profetisa, juíza, militar, companheira e também profetiza porque Deus antecipou a ela todas as revelações daquela batalha, para aquela batalha. Ela já tinha todas as revelações. Ela sabia como seria o desfecho final daquela guerra e que a vitória no Senhor já estava certa. E a realidade está aqui no versículo 9. Ela respondeu, olha como ela sabia: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedas. Ela já tinha a leitura desta batalha. Quem era Sísera? Sísera era o grande comandante do exército cananeu. Sísera era uma espécie de gigante Golias, dos filisteus. Aqueles que conseguissem derrotar o Sísera, ganhavam a batalha. Era o Golias dos cananeus. E o Baraque estava com medo. E Débora disse: fica tranquilo, Deus vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Ele disse: não é possível. Vai, já está profetizado, pode ficar tranquilo. E foram para a guerra. E Sísera foi ferido na batalha. E ele conseguiu fugir. Ferido mesmo, ele fugiu. E ele foi procurar um refúgio, abrigo, na casa de uma mulher chamada Jael. E quando ele chegou na casa de Jael, bateu na porta, ela já estava sabendo, ela também já tinha revelação. Ela acolheu aquele homem ferido, ela sabia que era Sísera. E ele disse: eu estou com muita sede, mas ela foi fleumática. Olha, tem mulher que é tremenda, né? Eu estou com sede. Ela disse: eu não vou dar água para você, vou dar um leitinho bem gelado. Deu leite gelado para ele. Ele tomou leite. Aí ele disse para ela assim: olha, eu estou com muito frio. Ela pôs um cobertor nele. Deita aí. Descansa um pouco. Ele disse: olha, eu estou precisando dormir um pouco. Será que você não fica na porta, tomando conta da porta? As pessoas estão querendo me matar. Pode dormir em paz. Quando Sísera pegou no sono, o desfecho final da história, os irmãos já conhecem. Ela primeiro usou o mel, depois ela usou o ferrão. Tirou a vida do maior inimigo do seu povo. E mandou um WhatsApp lá para Débora. A guerra acabou. Sísera já morreu. Cumpriu-se a profecia. Deus entregou Sísera nas mãos de uma mulher. São histórias fascinantes da Bíblia.
que a maioria dos irmãos não gostam muito de procurar, mas eu sou fascinado por essas histórias. Os detalhes dessas histórias. E eu queria concluir lendo apenas o versículo, capítulo 5, versículo 12, do Cântico de Débora, para a gente fechar. Capítulo 5, versículo 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva os presos e os que te prenderam. E os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Acabou a guerra, porque Deus usou uma mulher. Então essa ideia de pensar que Deus só usou homens para dar vitórias, para libertar o seu povo, é uma ideia errada. Tem que se fazer uma releitura da Bíblia. Deus usou algumas mulheres. E entre essas mulheres, ele usou Débora. Uma abelha sutil, que sabia quando usar o mel, mas também sabia como usar o seu ferrão contra o pecado, contra os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja nós temos Déboras. E Deus quer despertar Déboras nessa noite. Mulheres que sejam juízas. Ah, pastor, mas eu não tenho vocação, é muito difícil, eu vou ter que fazer concurso, vou ter que estudar muito. Não. Sejam juízas de pequenas causas. Seja juízas em casa. De repente aparece 2 filhos ali brigando. Seja uma mediadora, vem aqui debaixo da minha palmeira. Seja uma reconciliadora, uma juíza, uma conselheira. Mas Deus também está despertando mulheres de combate. Vamos combater o mal. Vamos combater. E aí se o marido chegar e disser para a esposa, olha, eu estou muito sozinho. Não, sozinho não. Você está aqui, ó. Cordão de 3 dobras não se arrebenta. É o Senhor e nós 2 aqui. Aonde você for, eu estou com você. Mulheres de combate. Companheiras. Mas mulheres que têm revelação da palavra. Meu ombro está aqui, marido, pode chorar. Mas Deus já me falou. Você vai ter vitórias. Eu estou orando por você. Deus já falou comigo, você vai ter vitórias. Como é bom ouvir isso das esposas, não é verdade? Nas horas difíceis. Nas horas difíceis. Tem muitas mulheres que reclamam, murmuram, se descontrolam. Mas as Déboras não fazem isso. As Déboras põem a mão no ombro e dão uma palavra profética. E finalmente, mulheres em ação, que nós possamos voltar para casa e continuar com esse espírito de Déboras. Porque o Dia da Mulher, humilde opinião, meu ver, não é apenas o dia 8 de março. O dia 8 de março é o dia apenas das mulheres. Mas as mulheres como Déboras, todo dia é dia de Déboras. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. E deixem sempre o melzinho aqui nessa casa de oração. Que esta casa de oração possa ser uma colmeia de Déboras, em nome de Jesus. Amém?